além desses 4 que nós conhecemos, existiam mais de 50 evangelhos. Então cada escritor, ele quis passar uma experiência que tradicionalmente era passado ali para o povo. Então por isso que hoje vocês já ouviram falar do evangelho de Maria Madalena, no evangelho de Pedro, no evangelho de Baruque, no evangelho de Adão, enfim. Olá, sejam muito bem-vindos. Mística é a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, através dos exemplos, através da história de cada religião, também da história de cada filosofia de vida. Para quem não me conhece, sou o Ravi Cristiano de Almeida e estarei aqui com vocês até o final desse 5º episódio do podcast. Hoje, excepcionalmente, responderemos perguntas, que vocês colocaram tanto nos comentários como também nos e-mails e também nas redes sociais da Mística. Espero que traga aí um discernimento para vocês e espero também explanar e responder, na medida do possível, os questionamentos. E agradeço por estarem aqui conosco novamente, pela fidelidade do nosso canal. Ele foi feito justamente com esse objetivo de trazer representantes aqui de diversas religiões, filosofias de vidas ou sociedades, que possam tratar de assuntos esotéricos, assuntos transcendentais que com certeza lhe darão um direcionamento para entender melhor o universo e principalmente a vontade do Eterno e todas as suas manifestações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar aí o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo se for produtivo, assim também como os outros episódios da Mística, o que for mais proveitoso e também que seja aí uma mudança na sua mentalidade e no seu coração. Então, agradecemos desde já. Também aqui no link da descrição aos cursos da Mística na plataforma EAD Guru, cursos sobre diversas sociedades secretas, cursos também explanando um pouco da questão das religiões, também do estudo da Torá e outros livros considerados sagrados. Então, curte, compartilha, também faça um dos nossos cursos, o que mais se adequar aí à sua busca pelo conhecimento. Sem mais delongas, então hoje, excepcionalmente, vou responder aqui as perguntas dos nossos inscritos. Agradeço aí pelo carinho. Nós, de toda a equipe da Mística, agradecemos a consideração e também o respeito com que tem tratado os nossos convidados e os representantes de cada orientação ritualística, digamos assim. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós temos aqui a primeira pergunta, que é do Marcos Ribeiro, de São Paulo. Ele pergunta: o que é a Sociedade Logos? A Sociedade Logos é uma sociedade que foi fundada por mim. Eu sou considerado Ravi, tá? Eu vou explicar, existe até uma pergunta aqui, o que quer dizer um Ravi. Então, nessa sociedade há o estudo do Criador, ao estudo do Eterno, através da sua manifestação através do livro sagrado. Tá? Nós consideramos que a Torá é um livro sagrado e as suas ramificações também. Também estudamos as questões filosóficas, as questões das religiões. Existe uma pergunta aqui também, tem uma pergunta a respeito disso, o porquê das religiões. Então, a Sociedade Logos, na verdade, ela trabalha com estudos e pesquisas do princípio criador. Nós também temos a nossa coordenação do Instituto Bnei Noach, também existe essa pergunta aqui. A questão da Kabbalah, a questão das pesquisas também maçônicas, do hermetismo, da teologia e também da mentoria pessoal. Então a Sociedade Logos ela foi fundada justamente com esse objetivo e todos os seus membros procuram se aprofundar nesses conhecimentos esotéricos. Quando nós falamos esotéricos, no Brasil existe ainda um misticismo, existe também um certo preconceito quando se fala de esoterismo ou de ocultismo. Tá? Esoterismo nada mais é do que um ensinamento interno, para um círculo interno de pessoas. Tá? Então, toda vez que você ouvir essa palavra, ou ver essa palavra escrita esotérico com S, então você pode ter certeza que isso significa um ensinamento para um determinado grupo de pessoas. Tá? Eu posso citar aqui Ravi Yeshua, Jesus Cristo, ele ensinava para os 12 apóstolos. Então ele ensinava apenas para os 12, num sentido esotérico. E já para a população em geral, para o povo em geral, era o sentido exotérico, com X, tá? Que é um ensinamento que era passado por parábolas.
né? Então, eram sempre alegorias para passar o verdadeiro objetivo, até porque o povo em questão, apenas dando um exemplo, não tinha ainda a maturidade ou o desenvolvimento espiritual para entender as suas mensagens. Então, quem tinha esse desenvolvimento, se acredita, né, pelas bases de pesquisas, que eram os seus 12 discípulos, onde ele fazia, onde ele passava essas instruções esotéricas com S. Tá? Então, esse é o objetivo da Sociedade Logos. Então, nós temos o nosso podcast aqui justamente também, é uma missão que nós consideramos, de trazer aqui, como eu disse, os representantes, né, de cada religião, de cada filosofia de vida, para aquelas pessoas que não conhecem, né, para as pessoas que são leigas. Eu gosto também de frisar essa parte, porque às vezes alguns comentários que surgem falam, poxa, mas o representante da minha religião foi aí e não falou tudo que tinha que falar. Ele não está aqui para falar tudo que tinha que falar. Ele vai falar para pessoas leigas. Então, por exemplo, se eu estou assistindo aqui o podcast da Mística e ali naquele vídeo está o representante da minha religião, então eu já sei da minha religião, eu faço parte daquela religião, eu vou apenas ouvir ali aquele representante falando do básico, justamente não para mim que já conheço, mas para aqueles que não conhecem. Então a grande sacada, o grande objetivo, a missão do canal da Mística é justamente esse. Então é justamente para pessoas leigas que não entendem do assunto. É claro que futuramente nós teremos aqui debates, claro, respeitosos com os representantes de cada religião, falando um pouco do objetivo em comum de todas. Tá? Isso aí vai ser bem interessante, vai ser ali um podcast um pouco mais aprofundado. Então esse é um dos nossos projetos para o futuro. Tá? Então, Marcos Ribeiro, espero ter respondido aí o seu questionamento e obrigado por nos acompanhar e por ter enviado essa pergunta. Tá? A segunda pergunta é da Joana Prado, de Minas Gerais. Ela pergunta o que é Cabalá. Bom, para falar de Cabalá, nós gastaríamos aqui com certeza uns 2.000 podcasts, tá? É muito ensinamento, são anos e anos de estudo. Mas eu posso falar basicamente o que seria, o que é a Cabalá, no sentido básico, né? Num sentido explanatório. Cabalá, ele vem do verbo cabel, é hebraico, que significa receber. Então, o ensinamento que você recebe é baseado ali no estudo da Torá. O que é a Torá? São 5 primeiros livros da Bíblia, como nós conhecemos, né? Eu até brinco que existem pessoas que falam, poxa, eu gostaria de ter uma Torá em casa. A Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eu creio que todas as famílias, acho que todas as pessoas, a maioria, em sua grande maioria, tem uma Bíblia em casa. Então, se você quiser ler a Torá, você vai ler os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Bereshit, que é o Êxodo, Shemot, que é Levítico, Vaikra, que é Bamidbar, no deserto, que é Números para nós, né, traduzido, e o Devarim, que é o Deuteronômio. Tá? Então eu costumo falar o nome original porque ele tem uma outra conotação. Por exemplo, Devarim quer dizer palavras, mas para nós foi traduzido como Deuteronômio. Então, Bereshit quer dizer no princípio. Foi traduzido, né, pelo João Ferreira de Almeida nas Bíblias quando chegaram ao Brasil, que é uma tradução que nós estamos acostumados. Então se colocou a Gênese, né, o início. Tá? Já o segundo livro, que é Shemot, Shemot quer dizer nomes, mas para nós ficou conhecido como Êxodo, que foi a saída do povo hebreu do Egito, liderados por Moshe, liderados por Moisés. Aí nós temos o terceiro livro, que é Levítico, né, que seriam as leis, que nós conhecemos como Vaikra. Tá? O quarto, que nós conhecemos como Números, por ter a contagem ali de alguns determinados assuntos neste livro. Na verdade, no original é Bamidbar, no deserto, que isso aconteceu no deserto. E no final, nós temos o livro de Deuteronômio, né, que são as leis finais, que nós conhecemos por Devarim, tá, que são as palavras. Isso apenas para dar uma explanação. Então, a Cabalá é justamente o estudo esotérico da Torá. Então, é a crença de como Deus, o Eterno, ele criou a vida, bendito seja o seu nome, como Hashem, como nós falamos, ele quer dizer, Hashem quer dizer o nome, como ele construiu o universo, porque ele construiu o ser humano, porque ele construiu o nosso planeta, a existência que nós temos, né, o nível de existência que nós temos, fala da árvore da vida, com as suas sefirot. O que são sefirot? São safiras, né, são os mundos. Então isso é um assunto que nós podemos entrar, só isso aí daria uns 2 podcasts iniciais, introdutórios apenas. Então Cabalá quer dizer receber, e é um estudo esotérico, digamos assim, um estudo aprofundado dos códigos secretos, da vontade do Criador, da vontade de Deus,
ali no livro da Lei Sagrada, tá? Joana, é o que eu posso dizer aqui nesse momento. Espero ter respondido a sua pergunta e obrigado por seguir aqui o nosso canal. A terceira pergunta é do Antônio José, de São Paulo. Ele pergunta: o que é um Rav? Rav quer dizer mestre, tá? Isso também vem do hebraico, né? Eu gosto de citar o Rav Yeshua porque Jesus Cristo, eu falo Rav Yeshua justamente para isso, é o mestre Jesus, porque ele é considerado um mestre, tá? Mas aí nós entraremos em outras searas, né? Se eu for me aprofundar nesse tema. Então também vem do hebraico, né? Algumas questões aramaicas, mas quer dizer mestre, assim como rabino, né? Assim como rabi, que quer dizer mestre também, e o mestre mais experimentado, o mestre dos mestres ali, era chamado de Raboni. Então, Rav é mestre, que é um título, uma colocação que principalmente nós temos aqui na Sociedade Logos, tá? Espero ter respondido a sua pergunta e agradeço, Antônio, por você ter aí nos seguido e também ser inscrito no canal. A próxima pergunta é do João Gomes, de Pernambuco. Ele pergunta... Não, na verdade eu pulei uma pergunta aqui. Me perdoe, João, já leio aqui na sequência. Na verdade, a quarta pergunta é do Paulo Villagrán, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o que quer dizer Binei Noah. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, já se aprofundaram. Nós tivemos aqui o rabino, né, Yosef, ele falou das diversas correntes do judaísmo, das diversas comunidades do judaísmo e diversas linhas de pensamento, de pensamentos, né, do judaísmo. Existe uma corrente, digamos assim, existe uma vertente que se chama Binei Noah. O que quer dizer Binei Noah? Quer dizer filho de Noé. Binei Noah, filho de Noé. O Binei Noah, ele é considerado pelo judeu como praticamente um judeu se ele segue as 7 leis de Noé. Então, para você ser um Binei Noah, você tem que seguir as 7 leis de Noé. Eu não considero uma religião, mas também uma filosofia, um modo de vida, um modo de pensar. Então, quando nós estudamos a estrutura bíblica e também da Idade Média, entre outras sociedades, sempre existiram os Binei Noah. Então, aqueles que seguiam as 7 leis de Noé. Se nós formos verificar e nos aprofundarmos no estudo da Torá, nós somos filhos de Noé, né, que através do dilúvio universal ficaram ali a sua esposa, ele se salvou com a sua esposa, com seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos, assim como os animais que estavam na arca e algumas outras particularidades. Então, nós somos todos da descendência de Noé, né, de Noé, falando ali no hebraico e traduzindo para vocês no português. Por que disso? Porque às vezes não sempre, digamos assim, no geral, o nome em hebraico ele traz uma força, ele traz uma energia e traz o sentido da palavra. Eu costumo usar, por exemplo, também, Noah seria no sentido de mansidão, né? É claro que tem outras definições, mas, por exemplo, o Templo de Salomão, né, criado, na verdade, ele foi finalizado pelo rei Salomão, filho de Davi, Shlomo. O Templo de Salomão, o nome original é Beit Hamikdash. O que quer dizer Beit Hamikdash? Quer dizer casa santificada. Vocês podem notar que é uma diferença de Templo de Salomão para casa santificada, né, ou a casa do Senhor. Então existe esses pequenos detalhes, né, esses pequenos diferenciais, essas pequenas diferenças, tá? Por isso que nós temos que falar sempre no original, e do original nós temos ali uma base de melhor entendimento, tá? Então, Binei Noah, ele é filho de Noé, que segue as 7 leis noáticas, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, para não esquecer de nenhuma, e até também para responder aqui o Paulo Villagrán, do Rio de Janeiro. Então, seriam 7 leis de Noé que todo Binei Noah ele tem que seguir. Que a primeira é crer em Deus, né? Não servir a ídolos. A segunda é não blasfemar. A terceira é não roubar. A quarta é não matar. A quinta é não cometer adultério. A sexta é cumprir as leis do país. E a sétima, não comer um membro de um animal vivo e não ser cruel com outros animais. É claro que existem algumas traduções das leis de Noé. Também, uma lei importante que se encaixa aqui é ter um amparo de uma Beit Din. O que é uma Beit Din? É um tribunal de julgamento judeu para poder passar ali, para ser reconhecido como Binei Noah. Tá? Nós vamos nos aprofundar também nesse tema nos nossos próximos programas, nos nossos próximos episódios do podcast. Espero ter respondido, Paulo. Agradeço aí por ser também um seguidor aqui do nosso canal. Que o Eterno te abençoe grandemente. Agora sim, João, vamos para a pergunta do João Gomes, né, de Pernambuco. Ele pergunta o que foi o Conselho de Nicéia. Inclusive, no nosso último vídeo aqui, com o nobre pastor Moacir,
Nós citamos até da criação ali do cristianismo, falamos ali da iniciação, digamos assim, do processo de criação da Igreja Católica, que houve ali um determinado período da história, e em 325, o Conselho de Nicéia. O Conselho de Nicéia, ele foi, na verdade, proposto, né? Ele foi convocado pelo imperador Diocleciano, ou perdão, Constantino. Eu sempre me confundo Constantino com Diocleciano, eu vou colocar aqui na descrição o certo, eu sempre me confundo, peço perdão. Mas esse imperador que instituiu o cristianismo como religião oficial do império, ele pediu ali que todos os representantes das correntes cristãs primitivas comparecessem a esse conselho para determinar tudo o que havia sido escrito através, né, na verdade, falando ali da figura de Ravi Yeshua, da figura de Jesus Cristo. Para vocês terem uma noção, para o João também, com certeza, deve ter pesquisado sobre esse assunto, quando Ravi Yeshua ele surgiu, quando Jesus ele surgiu e se instaurou o cristianismo, digamos assim, não houve nada de próprio punho escrito. Então não há nenhuma obra, nenhum evangelho, no caso, que evangelho quer dizer boa nova, que se prove ter escrito ser escrito por ele, ou ter sido escrito por ele. Então você pode notar, para quem entende um pouco da religião cristã, ou da judaico-cristã, existem ali os livros e documentos escritos pelos seus discípulos. Claro que historicamente não há uma prova que realmente os discípulos tinham escrito. Existiam vários escribas, existiam vários escritores que, assim, através da tradição oral, de ter ouvido ali de ouvido a ouvido, através das gerações por tradição, a história de Cristo, os milagres que ele fez, por onde ele passou, então resolveram documentar isso ali por escrito. E muitos desses escribas eram desconhecidos. Então também existe, né, uma teoria de que esses documentos eles foram escritos por escribas que colocaram seu nome como João, como Lucas, como Mateus, né, e assim por diante. Então não há uma prova documental de que tenha sido escrito fidedignamente ali pelos apóstolos. Mas, além desses apóstolos que eu citei, Marcos também, existiam outros evangelhos. Então, cada pessoa ali, historicamente ou tradicionalmente, que não há como provar essa questão, inclusive esses documentos estão no Vaticano, né? Eles foram escritos, mas não há como você determinar a autoria deles. Leva o nome ali do discípulo, mas não temos como dizer se realmente foi o discípulo que escreveu. Então, muitos desses documentos estão no Vaticano. Mas, além desses 4 que nós conhecemos, existiam mais de 50 evangelhos. Então, cada escritor, ele quis passar uma experiência que tradicionalmente era passado ali para o povo. Então, por isso que hoje vocês já ouviram falar do evangelho de Maria Madalena, no evangelho de Pedro, no evangelho de Baruque, no evangelho de Adão, enfim. Já existiam esses documentos, isso já é documentado, isso já é historicamente documentado, tá? E para se haver ali um consenso de toda a corrente cristã, dos cristãos primitivos, eles, na verdade, se reuniram, né, realmente nesse conselho para determinar o que iria ficar como base da religião cristã ou católica que estava surgindo ali e o que seria tirado. Um dos outros pontos também era a divindade de Ravi Yeshua, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um homem, era um profeta, ou ele era filho de Deus, ou Deus feito homem. Então, nesse concílio de Nicéia, nesse conselho, nessa reunião, foi decidido ali, através das correntes, dos representantes de cada corrente, o que seria ali canônico, né, o que seria verdadeiro. Tá? E foram escolhidos aí os 4 evangelhos e alguns livros da Bíblia. Tá? Inclusive também do Antigo Testamento, que é a velha lei, como se diz. Então, esse concílio de Nicéia, João Gomes, foi justamente para isso. Tá? Então, vamos dizer assim, de 50 evangelhos, ficaram 4. Tá? E houve também uma grande repercussão, né, pelos manuscritos de Quirã. Né? Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso também, um assunto muito interessante. Vou deixar aqui no link da descrição. Onde foram encontrados numa caverna ali no Oriente Médio vários potes, né, de barro com manuscritos dentro. E desses manuscritos datam de mais de 2.000 anos, alguns de 1.500, 1.800 anos, onde se fala justamente onde foram recuperados esses evangelhos perdidos. Inclusive existe também o evangelho de Judas. Tá? Então pesquisem, nós vamos também falar no podcast um pouco mais posterior sobre esse assunto. Tá? Paulo, espero ter respondido a sua pergunta de uma maneira básica, né? Claro que aqui eu vou conseguir responder de uma maneira um pouco mais direta, um pouco mais básica, um pouco mais
produtiva, digamos assim, né, de cada assunto aqui, de cada pergunta abordada, ok? Eu agradeço e continue aí nos acompanhando. Então nós temos a sexta pergunta agora, que justamente vem um pouco do que eu falei, que é do Mário Júnior de São Paulo. Tá? Ele pergunta o que são apócrifos. Justamente os apócrifos são esses livros que foram tirados do Velho Testamento ou do Novo Testamento, que são os evangelhos. Lembra que eu falei que existiam mais de 50 evangelhos? Então, nesse concílio de Nicéia, então essa pergunta, acho que até a produção colocou justamente na ordem aqui para poder ter uma coerência. Esse concílio de Nicéia ele foi justamente para tirar os livros que eles não consideravam verdadeiros. Então, apócrifo ele tem tanto o significado de escondido como o significado de falso, de ter uma teoria falsa. Então, de ser livros falsos, tá? Mas aí vai da interpretação e da crença de cada um. Então, o apócrifo são os livros que não foram aceitos. Os canônicos são os verdadeiros. Quando você ouvir falar a palavra canônico, se falando no contexto católico, quer dizer verdadeiro. Apócrifo quer dizer falso. Foram pseudo-escritores e não há como comprovar ali que realmente tem acontecido. Isso é um assunto um pouco espinhoso quando nós vamos debater, mas é o que comumente se explica e o que comumente se fala, tá? Então, apócrifo seria isso, Mário Júnior. Obrigado aí por nos acompanhar. E nós temos aqui a última pergunta, né, que nós separamos aqui, nossa produção separou, que é da Thalita Menezes, de Santa Catarina. Por que existem várias religiões? Essa é uma pergunta bem espinhosa e bem difícil de responder. Eu vou dizer aqui, e já vou deixar de antemão, que essa é a minha opinião. O que quer dizer religião? Religião quer dizer religar, vem do religare, que quer dizer religar ali, fazer uma ponte, fazer uma ligação do homem com o divino. Então, desde os tempos das cavernas, desde que o homem tomou uma consciência de comunidade, uma consciência de si próprio, ele sempre procurou um ser superior. Ele olhava para a natureza, olhava para si mesmo, olhava para as estrelas, para o sol, para a lua, para as estações do ano, para todo esse fenômeno que existe na natureza, que nós devemos admirar até hoje, né? Apesar de o homem estar acabando com a natureza ali num trabalho bárbaro e num retrocesso da alma, né? Então eles já tinha na mente do homem esse pensamento de ter esse raciocínio de falar, de pensar, de raciocinar que existia ali um ser superior, criador de tudo, até porque ele não tinha ali o domínio de tudo, né? Então, logicamente, tinha que ter um ser superior que tinha o controle de toda aquela natureza. Então, basicamente é isso. E por que existem tantas religiões? Eu creio que o Eterno, eu creio que o nosso Deus, que o nosso Criador, essa é a minha opinião, ele deixou ali uma centelha, uma fagulha em cada religião, para que, conforme a missão do ser humano reencarnado na Terra, conforme a sua experiência reencarnatória, conforme a sua missão no planeta, ele mais se adequasse ao que se aproximasse ali, né? O que mais se aproximava ali da sua região, do seu entendimento evolutivo. Então você pode notar, eu gosto muito de frisar isso também, que cada religião traz uma parte, traz uma parcela, né? E é difícil falar de religião. Não existe a verdadeira nem a falsa. E para você que é um pouco mais extremista, de dizer que a sua religião é a única que existe, aquela está errada, aquela é meio estranha, aquela é meio estranha, todas as religiões existem. Então, se Deus, se o Eterno, bendito seja o seu nome, ele permite que existam essas religiões, é porque tem um propósito. Quem somos nós para questionar o Criador, né? Então, nós temos que respeitar cada religião. E também tem um aspecto psicológico. Há também um aspecto de memória afetiva. Então, basicamente, todos nós acabamos, né, herdando a religião dos nossos pais. Aquela que nós crescemos ali no meio, que nós sempre vemos nossos pais orando, rezando, praticando, enfim. Então, é uma memória afetiva. Então, quando você ataca a religião de uma outra pessoa, ou você fala da religião de outra pessoa, realmente há discussão, né? E você não pode ir com esse empenho, né, que realmente é um retrocesso, né? É uma involução. Eu não sei nem se existe essa palavra, então eu acabei de inventar. É uma evolução, é um retrocesso, digamos assim. Tá? Então cada um vai ter sua religião, cada um vai defender a sua religião. Tem pessoas que mudam de religião também, então cada um vai conforme o seu entendimento. Mas você pode notar, Thalita, que sempre existe um ser superior, independente da religião. De todas as religiões que existam, sempre tem um ser superior. Existem as religiões monoteístas,
que é de um Deus único. Existem as religiões antropomórficas, em que se atribui aos animais as divindades. E também existem as religiões politeístas. O que é uma religião politeísta? Onde existem diversos deuses, por exemplo, como na Índia, né? É dito que existem mais de 5.000 deuses. Só que você pode notar que em todas essas religiões existe um Deus criador. Mesmo que você vá numa religião que existam 5.000 deuses, você vai perguntar, olha, mas qual foi o primeiro? E vai estar lá o Deus Criador, o princípio primordial. Então, não importa que religião você esteja, sempre vai ter um ser superior, que é o Criador do universo, que é o grande arquiteto do universo, é o Criador, o nosso Criador, e ele é único. Tá? Essa questão de você ter um entendimento que há uma divisão de poder, uma divisão de divindade, é uma outra questão. Mas sempre haverá um ser superior. Então, se ele permite que exista as religiões, então nós não temos que questionar. Tá? Mas ela existe para que cada um, no meu entender, se adeque e cumpra a sua missão da melhor maneira possível. Thalita, obrigado por nos acompanhar. Espero ter também respondido aí a sua pergunta. Meus amados e queridos, essas são as perguntas de hoje, né? Como eu disse para vocês, foi bem objetivo. Claro que não posso me aprofundar muito até pelo tempo. Eu vou deixar, né, até prefiro toda a nossa equipe também que venham os representantes aqui de cada assunto que foi abordado para que fale mais no tempo apropriado, também com mais propriedade. É claro que nós temos o conhecimento de tudo aqui que foi perguntado. Se você quiser fazer parte também da Sociedade Logos, se você quiser fazer parte também dos estudos, das pesquisas, fazer os nossos cursos, você vai ter um entendimento melhor também. Vou chamar também aqui um outro representante da Sociedade Logos, ou nós vamos aqui trocar de lugar aqui para que eu possa falar um pouco mais aprofundadamente da Sociedade Logos. Se você também quiser fazer parte, saber como funciona, então nós deixaremos aqui direcionados. O melhor meio de se conhecer no momento é através dos nossos cursos e, como eu disse, está aqui no link da descrição. Eu agradeço a todos por estarem aqui conosco até o final. Mandem as suas perguntas, nós gostamos que vocês mandem as perguntas, tanto que nós reservamos um espaço aqui no nosso podcast justamente só para responder as perguntas e prestigiar aqui e agradecer todos os inscritos que nos escreveram, aqui o Marcos, a Joana, o Antônio, o Paulo, o João, o Mário e a Thalita. Então, para nós é um prazer e uma honra, e a nossa missão aqui é elucidar cada vez mais, trazer luz da forma que nós recebemos, passar para vocês também. Espero que vocês estejam conosco no nosso próximo episódio. Espero que tenham curtido bastante também o podcast anterior do nosso nobre pastor Moacir, uma pessoa fantástica, humilde, que tem ali uma missão muito grandiosa. E também fique atento aqui nos nossos próximos episódios, que com certeza serão bastante agregadores aí na sua vida. Que o Eterno abençoe a todos. E lembrem-se, as portas da percepção devem estar preparadas para receber a sabedoria que se almeja alcançar. Sou o Ravi Cristiano de Almeida, da Sociedade Logos, aqui da equipe da Mística, e aguardo você no nosso próximo podcast. Mística.